Olá, como é que vocês estão? Aqui é a Natália, esse aqui é o Adega de Letras, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai encerrar o mês de abril. Como vocês sabem, eu estava lendo para mais uma maratona literária, consegui ler tudo que eu precisava, amém, e foram leituras como um todo muito boas, eu tive várias surpresas fantásticas. Uma delas, eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele, que vai ser o primeiro livro que eu vou falar nesse vídeo, que é o Dreams of the Dying, do Nicholas Littell. Esse livro maravilhoso que foi um dos meus favoritos já do ano. O Dreams of the Dying é uma fantasia sombria, né? Ali do subgênero Grimdark, que foi escrita pelo alemão, né? Como eu já disse, o Nicholas Littell, e foi lançada de forma independente. Foi um livro independente que, nossa, como lançamento independente, ele fez um belo trabalho. Já mostrei o livro no vídeo e aqui eu vou falar rapidinho. Ele é um romance que faz parte do mesmo mundo de uma expansão do Skyrim, né, do Enderall, primeiro livro de uma trilogia, The Twelfth World. Ele vai contar a história do Jasper, que era um mercenário fugido de uma família de certo renome, né, não era uma família muito importante, mas era uma família com renome, e ele foi contratado junto com a Lisa, ela foi criada como freira, porém não é. Ela é uma órfã, né, que foi criada num convento, e ela é tipo uma curandeira. Eles dois foram contratados para salvar o imperador de Kilei, que entrou num coma meio repentino, que ninguém entendeu muita coisa, no caso ninguém entendeu nada. E aí, para investigar esse coma, eles encontram o Kawu. Kawu é um Dreamwalker, e ele acaba sendo uma peça bem fundamental para esse mistério, né? É uma fantasia muito focada em problemas mentais. O Jasper, ele sofre de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico, insônia, enfim. E se você se incomoda com gatilhos quanto a isso, eu ainda recomendo, mais com parcimônia. Maravilhoso. Primeiro livro de abril, Dreams of Dying. Ele foi uma leitura 5 estrelas e favoritada, como já disse aqui. A segunda leitura também foi uma leitura 5 estrelas. Ela foi uma leitura bem rapidinha, que é A Última Canção de Bilbo, do Tolkien. Tolkien que dispensa introduções, não é? A Última Canção de Bilbo foi um poema escrito pelo Tolkien, e ele é, né, como o título diz, uma canção de Bilbo, que teria sido composta ali pelo Bilbo quando ele faz sua última viagem nos Portos Cinzentos, né, quando ele vai deixar de vez a Terra-média. A primeira aparição dessa história, dessa poesia, foi em um pôster em 1974, né, depois que o Tolkien morreu em 73, mas ele só foi lançado como livro em 1990. Na canção, né, durante o poema, o Bilbo narra os principais momentos da sua aventura, que foi descrita em O Hobbit. Como não podia deixar de ser, 5 estrelas, favoritado, lindíssimo, recomendadíssimo. Apenas leiam. Para a terceira leitura já saiu da fantasia, ele foi um thriller, escrito pela chilena Marcela Serrano, que é o Nossa Senhora da Solidão. Aqui a gente vai conhecer a Carmen, mais ou menos, porque ela é uma autora dentro da história, né, que ela some depois de participar de um evento literário nos Estados Unidos. Aí, para investigar, vai
aparecer a Rosa. A Rosa é uma detetive que ela se desdobra assim de toda forma possível para encontrar a Carmen. Só que para encontrar, né, o que foi dado para ela para encontrar foram pouquíssimas pistas. Então a Carmen vai viajar ali aqui pela América do Sul e pelos Estados Unidos e vai fazer o possível para desvendar esse mistério. Acaba envolvendo políticos e gente grande ali, e o final é assim, entende, sabe? Você fica meio, poxa, massa. Ele foi uma leitura 3,5 estrelas, que depois de falar aqui, eu acho que eu vou aumentar para 4, porque o final é realmente surpreendente. Recomendo também. Não é fantasia, é um thriller, mas muito bom. Nossa Senhora da Solidão, da Marcela Serrano. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar para a fantasia, porque a quarta leitura do mês foi esse outro calhamaço, que é The Mask of Mirrors. The Mask of Mirrors. Mask of Mirrors, ele é uma fantasia um pouco menos sombria que a outra, do que a Dreams of the Dying, mas ainda assim é, é, mas ainda assim você fica meio perturbado. É outro início de uma trilogia Rook and Rose. É o primeiro livro, os outros já foram lançados, e ele foi escrito por duas autoras, que foi a Mary Brennan e a Alec Helms, né, sobre o nome aqui de M.A. Carrick. Nele, aqui, a gente vai conhecer a Ren, que é uma estelionatária que ela volta para a cidade de Nadeja depois de ter passado algum tempo fora. Ela volta com o único objetivo ali de se infiltrar em uma família nobre, né, para ver se consegue garantir o futuro dela e da irmã dela, da Tess. E, obviamente, não vai ser uma coisa muito fácil de se fazer. E, obviamente, ela vai descobrir ali que é a família que ela tenta se filtrar, que é a família Fermentes, tá meio que à beira da falência. Ou seja, mas aí, como não podia deixar de ser, a gente vai assim, várias reviravoltas, o pessoal todo meio envolvido ali com corrupção também, né, porque é uma fantasia que acaba usando muito do que a gente conhece, que é astrologia, tarô, numerologia e, óbvio, né, vários tipos de magia por aí. E eu achei, assim, interessantíssimo, achei bem diferente, principalmente por mexer com tarô, astrologia, numerologia e tal, são assuntos que eu tenho interesse, que eu já estudei um pouco, e no final você fica, meu Deus, cadê o livro 2? Me dá o livro 2 agora. Ele já foi lançado, mas eu ainda não consegui comprar. Então a continuação vai ter que esperar um pouquinho. Mas olha, maravilhoso, maravilhoso. Um livro 4 estrelas que ele me prendeu um bocado. Recomendadíssimo também, The Mask of Mirrors, de M.A. Carrick. E aí a gente vai pra única fantasia, quer dizer, tirando a do Bilbo, a única fantasia que saiu aqui no Brasil, infelizmente, né? Eu gostaria que todas as outras tivessem saído, que foi Filhos de Sangue e Osso, da Tomi ADM. Esse livro, que, como eu já falei aqui no canal também, eu tô lendo para leitura coletiva da Enevoada,
E olha que surpresa boa. Ele foi um livro que eu engoli em 2 dias. E ele não é um livro pequeno, mas a leitura super fluida, com ganchos de um canal. Com, com ganchos de um capítulo para o outro e facílimo de ler. Ele não é uma fantasia mais YA, mas apesar de todos os pequenos preconceitos que eu tenho, ela não deixou de ser nem um pouco menos fantástico do que as outras. E aqui, né, o primeiro livro da trilogia do Legado de Orisha, a ADM vai contar pra gente a história da Zélie, que ela é uma adolescente mage, né, que recebe a missão de restaurar a magia em Orisha. Apenas, né, só essa pequena missão de restaurar a magia para um povo inteiro. E o mais legal daqui é que ela sai muito da bolha dali das mitologias que a gente está acostumado, né, de ver em fantasias, que são mitologias geralmente nórdicas, um pouquinho da romana, enfim. Vocês que são leitores de fantasias sabem. E o Filhos de Sangue e Osso, ele vai ser aqui todo trabalhado na mitologia africana. Os deuses aqui, né, eles vão ser orixás. Então, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, se eu estiver falando besteira, a gente desculpa. A gente aprende muito, muito sobre como o mundo foi criado dentro dessa mitologia, como funciona a magia na mitologia e, enfim, né, é uma aula cultural essa aqui, certamente. Enfim, né, aqui a Zélie, ela, como eu disse, é uma mage que ela vai ali para a parte mais nobre, né, do reino, para tentar vender um peixe e ajudar financeiramente a família dela a fugir da vila que eles moram, que está sendo destruída pelo rei, porque o rei quer destruir a magia. E aí, nessa viagem, ela acaba sequestrando a princesa. Ou seja, enfim, isso eu juro, isso não é um spoiler, isso acontece bem no comecinho do livro. E durante a história a gente vai acompanhar a Zélie, o irmão dela, o Tsain, a princesa, né, a Mari, e um pouquinho depois junta-se ao grupo o príncipe Inan. E aí eles se juntam nessa missão de salvar a magia, lutando contra o rei, bom, contra vários conflitos internos também, né, deles. E ele foi uma leitura, de novo, que eu engoli. Eu li esse livro em 2 dias, e eu tô muito, muito, muito ansiosa para saber o que vai acontecer daqui para frente, porque o livro ele acaba e você fica também com aquela reticência na cabeça de meu Deus, e agora, né? Recomendadíssimo, Filhos de Sangue e Osso, da Tomi ADM, apenas leiam. Ele foi 4,5 estrelas, fácil, fácil. Para finalizar, eu gostaria de dizer, por último, mas não menos importante, mas foi o livro que menos me pegou. Ele foi o livro que menos me pegou. Inclusive, eu nem fui pegar o Kindle para mostrar a capa, então vou deixar a capa aqui. Que foi outro thriller, esse americano, que chama Homegrown. Homegrown é tipo plantado em casa, sabe? E esse foi escrito pela Nini Hammond, e ele, para mim, o começo foi bem confuso, eu quase abandonei. E aí, quando eu falei, mano, a vida é muito curta para ler isso, ele acabou me pegando. E aí eu queria saber o que ia acontecer, né? Poxa, eu já tava aqui lendo, e ele não era um livro
tão longo assim, ele só era chatinho de ler no começo. A trama toda ela se passa em Kentucky, né, nos Estados Unidos. Foi baseado em fatos reais, não, né, a história toda, mas foi baseado em fatos reais, que foi a máfia ali que plantava Maria Joana nas fazendas da região. Aí a gente vai ter a Sarah Beth. Sarah Beth, ela é filha do dono do jornal local. E esse cara, o pai dela, foi morto enquanto ele cobria a corrupção desse movimento de plantações, que acabava, era uma cidade muito pequena, então meio que envolvia ali a população inteira da cidade. Só que a Sarah Beth, ela não fazia ideia do perigo que ela ia se colocar e colocar o irmão dela ao ir tomar o lugar do pai dela e tentar saber por que o pai dela foi morto e tentar entender o que estava acontecendo ali, né, no condado. Devo dizer que o final você fica assim meio, meu Deus, as coisas vão acontecendo e você fica, caramba, gente, o que o dinheiro não faz com as pessoas, né? Apesar de não ter sido uma leitura assim fácil e envolvente, né, que eu não consegui ir com muita profundidade nela, o final ele meio que te implora ali para você continuar lendo, para você saber o que vai acontecer no rolê todo, porque é isso, né? Porque, como eu disse, o dinheiro ele deixa pessoas malucas. Ele foi uma leitura 3 estrelas. Valeu a pena ter continuado. Eu gostei. Mas eu acho que tem thrillers mais bem construídos, sabe? De qualquer forma, foi bom para conhecer. E saber que provavelmente eu não vou ler mais nada da autora, né? Da Nini Hammam. É isso por hoje. Eu vou ficando por aqui, né? Depois desse apanhadão aí de abril, eu vou pedir para vocês, como sempre, para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações. Tem pelo menos um vídeo por semana, toda sexta-feira. Essa sexta-feira eu tô preparando um vídeo comentando de fantasias e falando sobre os tipos de, né, os subgêneros, o que eu gosto mais, o que eu não gosto, e enfim, ver se eu trago alguma indicação para vocês. É um assunto que tem martelado um bocado aqui na minha cabeça. E, claro, deixa um comentário aqui embaixo. O que você já leu desses livros? O que você leu de bom em abril? Eu vou deixar aqui também o link de compra desses livros. Vocês comprando qualquer um desses títulos ou qualquer outro item pelos meus links da Amazon, você ajuda um bocado o canal. E, bom, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês, então, na sexta-feira com o próximo vídeo. Tchau, tchau!